Eu dou aula aqui na Vila Prel, na Vila Prel não, Cursinhos Os Soares, na unidade Vila Prel, desde 2019. E hoje é a minha primeira live da minha vida, então eu tô muito confusa com a tecnologia aqui, gente. Me desculpem já de antecipadamente. Mas vamos começar. Então, primeiro a gente queria conhecer um pouquinho sobre vocês. E se vocês puderem falar o nome, a cidade, o estado de onde vocês vieram, qual faculdade vocês querem cursar e qual a relação de vocês com a matemática, ia ser muito legal. Claro, vocês não precisam abrir a câmera, vocês podem abrir o microfone se quiserem, pode escrever aqui no chat. O Pedro tá aqui no chat, certo, Pedro? Você tá vendo o chat? Certo, tô acompanhando aqui o Demorou. chat. Se vocês quiserem falar, eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem. Podem abrir o microfone, não tem problema nenhum. E quem não tiver microfone, eu não se sentir à vontade, pode digitar aqui no chat. A gente só queria conhecer um pouquinho vocês. Beleza? Alguém quer começar? Beleza. Eu começo, eu gosto de falar. Eu sou a Flora. Eu não gosto muito de matemática, não, porque eu não entendo nada. E também porque eu acho que até agora, tipo, os professores que me ensinaram, tipo, eu não entendo nada e nem gosto deles, então é um pouco difícil, assim. Você já não gosta da matéria, e aí você não gosta do professor também, aí é bem complicado. É foda. Eu moro em São Paulo, mas não faz muito tempo. Eu morava em Pernambuco, aí eu vim pra cá. E eu sempre fui ruim em matemática. Acho que é só isso. Ah, e eu quero fazer faculdade de medicina, sendo que e aí eu tenho que estudar matemática, então eu tenho que aturar. Ok, vamos mudar essa visão, porque, né, matemática é super divertida, gente, juro pra vocês. Falando sério, vocês vão ver. O E aí, Eric, o próximo? o Eric falou aqui no chat que ele é de São Paulo e ele quer fazer medicina veterinária. Nossa, que legal, 2 médicos aqui. O próximo. E aí, pessoal, quem tá aí pra falar com a gente? Quem mais, gente? A Giovana, Gente. falou que o nome dela aqui é Giovana, ela mora em Santo André. E ela falou que ela não sabe muito bem o que ela quer fazer, mas ela ama matemática. Aí sim. Ai, que linda! Que legal. Muito legal. E aí, quem mais? Ana, Maísa, Nathalie. Vamos, gente. José? Alguém? Se não tiver mais ninguém, então eu já vou passar pra gente não perder tempo. Vocês querem falar? Vamos, gente, abre a câmera, abre o microfone, escreve aqui no chat. A gente quer conhecer vocês. Infelizmente a gente não pode ter um contato presencial, né? Então acho que é o máximo que a gente consegue agora Exato. nesse momento. Falando nisso, eu não sei fazer live, gente. Então, tipo, eu não tô vendo vocês, eu tô vendo só minha tela aqui. Acho que é isso, Gabi. Ninguém mais se manifestou aqui no chat. Não. Beleza. José Caio falou Então, vamos passar. que o nome dele é José e ele mora em Americana e ele quer fazer biomedicina. José Caio. Que da hora. Da hora. E a relação dele com a matemática? Ele não falou nada, mas a Nathalie falou que ela gosta de matemática. É Nathalie ou é Nathalie? Desculpa, eu não sei se eu tô pronunciando certo. Enfim, a Nathalie falou que ela gosta de matemática, mas ultimamente ela não tá entendendo quase nada. Então vamos tentar consertar isso daí hoje. Por favor. Pra já. Então, se falta mais alguém mais quer falar, que já passo para o próximo slide. Ana, Maísa? Acho que não. Tudo bem, gente. Se vocês não quiserem falar, então só vão pôr meu óculos aqui. Preciso enxergar também. Calma aí, que não tá passando agora. Tô falando que sou idosa com tecnologia? Pronto, foi. Então, hoje a gente vai falar um pouco de áreas e teorema de Pitágoras. Essa é a nossa segunda aula de matemática. Eu sou a Gabi. Eu já acho que já me apresentei. Eu falei que eu dou aula de matemática nas Os Soares desde o ano passado. O Pedro vai falar um pouco de teorema de Pitágoras e eu vou falar um pouco das áreas de retângulo e triângulo. Então, para começar, que merda que é um retângulo, gente? Desculpa a palavra, mas o que é um retângulo? Ele é muito simples, ele parece bastante com um quadrado. Todos os ângulos internos dele... Vocês conseguem ver meu mouse? Consegue, Pedro? Ah, beleza.
Então, todos os ângulos internos dele correspondem a 90 graus. Ou seja, a soma de todos os ângulos internos dá 360, assim como o quadrado. E tem uma coisa muito semelhante aqui que a gente bate o olho e já vê. O que que é? Tá? E as animações não vão. Boa. Então, esse lado... Exatamente, é reto, ele é formado por 4 retas, mas aqui esse lado é igual a este e esse é igual a este. Ou seja, A é igual a A e B é igual a B. Ele é uma figura geométrica muito simples, ele é igualzinho ao quadrado, a diferença é que esses lados aqui são diferentes, porém esses são iguais. De boa isso, gente? Passar para a próxima. Então, vamos lá. Se eu sei que este lado é 5 centímetros e este lado é 3, quantos centímetros tem este lado e este? Alguém arrisca? Embaixo 5 e do outro lado 3. Boa, é isso mesmo. Se eles são iguais, então obviamente tem a mesma medida. E agora, para calcular o perímetro, como eu faria isso? Vocês sabem como calcula perímetro? Ninguém tem um palpite? Entendi. Fala de novo aí. Perímetro. Tá aqui já a formulazinha de como calcula o perímetro. Alguém sabe explicar para mim? Então, beleza. O perímetro é a soma dos lados. Tá vendo? Das bordas. Então, se eu tenho essa reta, mais essa reta, mais essa reta, mais essa reta, ela forma um retângulo e o perímetro é igual a 16. Ou seja, 5 centímetros mais 3 centímetros mais 5 centímetros mais 3 centímetros é igual a 16 centímetros. E essa é a totalidade do perímetro. Muito fácil, né? Isso aí é bem de boa. Então, como a gente calcula a área de um retângulo? A gente tem aqui embaixo a largura, ou a gente chama de base ou largura, e tem a altura. A largura ou base a gente vai chamar de B, e a altura a gente vai chamar de H. Então, para calcular a área do triângulo, a gente só vai fazer B vezes H, ou seja, largura vezes altura vai ser correspondente à área. Super de boa, né? Isso é muito fácil. Sim, easy, easy, easy. Vocês estão de boa até aqui? Posso continuar? Sim, GG. Beleza. Então, um exemplo. A gente tem que a largura é 7 centímetros e a altura é 4. O que a gente vai fazer para calcular a área aqui? A gente vai fazer 7 vezes 4, que é igual a 28 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque a gente está fazendo centímetros vezes centímetros. Por isso que ele dá quadrado. Se a gente estivesse multiplicando, por exemplo, a largura vezes a altura vezes a largura de novo, ia ser centímetros cúbicos, ia ser um 3, porque a gente está fazendo 3 vezes o centímetro. Por isso que a gente chama de centímetro quadrado, porque a gente está multiplicando 2 lados dele. Então, vamos lá. Um exercício bem rápido. Então, qual é o comprimento de um retângulo cuja largura mede 12 centímetros e a área total é 48 centímetros quadrados? Ou seja, a gente tem a largura e a gente tem toda a área. A gente já sabe que a área corresponde a 48 centímetros. Como que a gente faz para descobrir esse lado aqui? Alguém tem uma ideia de como a gente faz isso? Não? Então eu vou continuar explicando. Gente, tá de boa aqui? Eu tô indo muito rápido. Acho que a Flora quer falar, Gabi. Ah, desculpa, Flora, pode falar. Não sei, não. Beleza. Então, como que a gente faz? A gente tem que 12 centímetros. Vamos colocar aqui nessa formulazinha. Então, a gente tem que a largura, ou a base, vezes a altura, é igual à área. A gente tem a largura, que é 12 centímetros, e a gente tem a área, que é 48. Só que a gente não tem esse lado. Então, como que a gente faz aqui? É uma equaçãozinha muito básica. É a mesma coisa que esse ponto de interrogação fosse o x. Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente precisa isolar essa perguntinha aqui, o nosso x, a nossa incógnita. Então, se aqui está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, certo?
Vocês estão de boa? Vocês estão familiarizados com a equação de primeiro grau? Flora que tá falando aqui comigo. Você sabe como que faz a equação de primeiro grau? Não entendi. Fala de novo aí, que tá muito barulho aqui. Equação de primeiro grau. Você consegue entender? Você já aprendeu a equação? Ouvi. Sim, sendo que eu não lembro. Beleza, então vamos retomar de novo aqui. Quando eu tenho uma incógnita, ou seja, um número que eu não sei, eu posso chamar do que eu quiser. Eu posso chamar de ponto de interrogação, eu posso chamar de X, eu posso chamar de Y, eu posso chamar de Scooby-Doo. Tanto faz o nome dele. Aqui eu tô chamando de interrogação, porque é o lado que a gente não sabe. Então a gente tem que isolar esse ponto de interrogação, porque é ele que a gente quer saber o valor. Então se eu tenho a área, que é 48 centímetros quadrados, e eu tenho o lado, que é 12 centímetros, o que eu vou fazer? Para isolar esse ponto de interrogação, eu vou passar esse 12 para o outro lado. E se ele está aqui multiplicando, quando eu passo para o outro lado, eu passo dividindo. Sempre é a operação inversa. Ou seja, quando a gente passa aqui do sinal de igual, a gente sempre passa com a operação inversa. O inverso de multiplicação é divisão. Então, vai ficar ponto de interrogação é igual a 48 dividido por 12. Então, o ponto de interrogação vai ser igual a 4. 4 o quê? 4 centímetros. Então, como vai ser a resposta? A largura mede 4 centímetros. Vocês entenderam isso daqui bem? Dá para continuar? Vocês estão perdidos? Quer que eu fale de novo? Sim. Tá de boa? Posso continuar? Uhum. Beleza. Pedro, tem alguma coisa no chat? Não tem nada no chat. Beleza. Eu vou continuar, tá, gente? Se tiverem, por favor, se vocês acham que tá indo muito rápido, que vocês não estão entendendo, vocês falem aí pra mim, porque eu não tô olhando aqui as coisas. Então, vamos lá. E o que é um triângulo? Eu não sei se na aula passada vocês estavam, ou se vocês já aprenderam sobre áreas de triângulos, porém, eu vou passar aqui e dar uma revisão super rápida, vocês vão entender super rapidinho. Então, a gente pode classificar os triângulos de duas formas. Pelo comprimento de seus lados, é o primeiro. Então, o que significa? Um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados iguais. Eles são exatamente iguais. O triângulo isósceles tem 2 lados iguais e um é diferente. E o triângulo escaleno, nenhum dos lados são iguais. São totalmente diferentes. Esses são os 3 tipos de triângulo classificado pelo comprimento. E agora pelos seus ângulos. Se é um triângulo retângulo, então significa que ele tem um ângulo reto, ou seja, de 90 graus. Se eu tenho um triângulo acutângulo, ele tem 3 ângulos agudos. E aqui, o obtusângulo, ele tem um ângulo só obtuso. Por que só um ângulo obtuso? Porque se um ângulo é maior que 90 graus, significa que os outros têm que ser menor que 90. Eu acho que isso vocês já aprenderam na aula passada. Eu acho que sim. Mas, enfim, as classificações que a gente mais usa são por comprimento e retângulo. Geralmente, a gente não usa octângulo e obtusângulo. A gente sempre classifica pelo equilátero, isósceles, escaleno e triângulo retângulo. Então, vamos lá. Essa figura aqui já dá pra gente como é que a gente calcula a área de um triângulo. A gente faz a base vezes a altura. E o que seria a altura? É o pico mais alto até a base. Essa é a altura. Nesse caso aqui, de um triângulo retângulo, tá vendo? Ele tem 90 graus, um ângulo reto. Então, a altura é do pico até a base. Aqui também, é do pico até a base. Geralmente, os exercícios dão pra gente o resultado da altura. Mas se não der, o Pedro vai explicar depois como a gente faz esse processo a partir do Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Ah, desculpa, eu nem falei. Então, a área vai ser correspondente à base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos lá nesse exemplo. Eu tenho a base, que é 7 centímetros, e a altura, que é 10 centímetros. Como a gente faz a área? A gente faz 7 vezes 10 dividido por 2. De novo, a base, 7 centímetros, a altura, 10 centímetros, dividido por 2. 7 vezes 10 dá 70. 70 dividido por 2, 35 centímetros quadrados.
Por que centímetros quadrados? Porque a gente está multiplicando 2 unidades de centímetros. Então, ele tem que ter centímetros quadrados aqui. Está de boa, gente? Tô indo muito rápido. Vocês entenderam? Eu entendi. Flora, fala aí. Entendeu? Beleza. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui. O triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizante custa R$11. Calcule o valor que será gasto nesse procedimento. A gente já tem aqui a resposta. É R$264. E como que a gente chega nesse resultado? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender quanto de área tem esse triângulo. Para depois a gente faz o quê? A gente faz vezes o custo do material, que é R$11. Por quê? Porque a gente sabe que um só metro quadrado equivale a R$11. Então, para saber a totalidade da área, a gente vai ter que multiplicar toda a área vezes 11. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente põe na fórmula. Aqui eu inverti, gente, mas eu coloquei altura vezes base. Mas tanto faz a ordem. Então, a base, 8 vezes a altura, que é 6. Dividido por 2. Isso dá 6 vezes 8, 48. Dividido por 2 dá 24 metros. Então, a gente já sabe que todo esse triângulo tem 24 metros de área. Agora, a gente tem que multiplicar pelo valor do material por metro quadrado. Se um metro quadrado custa 11, então a gente só multiplica por 24. Então, 24 metros quadrados vezes R$11 é igual a 24 vezes 11, que dá 264. 264 o quê? R$264. E agora, voltando aqui. Se, no caso, a gente quiser calcular o perímetro de um triângulo, agora vai ser um pouco mais difícil. Por quê? Porque ou a gente tem que ter todas as medidas, e se a gente não tiver a medida, o que a gente faz? Se a gente só tiver, por exemplo, a altura e a base, e a gente não tiver a medida desses lados, a gente vai ter que fazer Bhaskara, ou seja, o teorema de Pitágoras, que o Pedro vai ensinar mais adiante. Mas se a gente tiver todas as medidas de um triângulo, por exemplo, isósceles, deixa eu voltar lá. Se a gente tiver o triângulo isósceles, a gente sabe esse lado, que é igual a este. Então, se eu sei, por exemplo, que esse equivale a 3, esse também vai equivaler a 3. E se eu falo que esse tem 2, então 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Vocês entenderam isso? Se é equilátero, por exemplo... Gente, desculpa, eu não fiz um slide desse, eu lembrei só agora. Mas se é equilátero, ele tem 3 lados iguais. Então, se eu sei que a medida desse é 3, esse também vai ser 3, esse vai ser 3 também. Então, qual o perímetro desse triângulo equilátero? Vai ser 9, certo? Porque 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. Agora, no isósceles, eu tenho 3 centímetros desse lado e 2 desse. Mas eu não tenho esse valor aqui. Quanto vai ser? Vai ser também 3. Por quê? Porque esse lado é exatamente igual a este lado aqui. Então, vai ser 3 mais 2, que é igual a 8. E agora, no triângulo escaleno, se eu não tiver todas as medidas, eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras para entender quanto é cada lado, quantos centímetros equivale a cada lado, metros, centímetros, etc. Isso o Pedro vai explicar um pouco mais para a gente. Parar aqui a apresentação, tá, Pedro? Certo. Pessoal, vocês querem tirar mais alguma dúvida com a Gabi ou a gente pode seguir para tentar entender o teorema de Pitágoras e para a gente explorar mais algumas coisinhas relacionadas a polígonos de mais lados? Tá de boa, gente? Vocês conseguiram entender tudo bonitinho? Fui muito rápido? Bom, gente, se tiver qualquer problema, vocês podem perguntar para a Gabi ou para mim durante a aula ou então no final, tá bom? Já que essa última aula acho que a gente tem um pouquinho mais de maleabilidade no horário. Bom, vamos lá. Deixa eu começar aqui a apresentação. A Ana disse que está tudo de boa, então acho que podemos seguir. Como a Gabi falou, a gente vai estudar um pouco de áreas e teorema de Pitágoras. Então, vamos começar com um exercício. A Júlia se mudou para uma casa nova e lá não tem televisão. Ela queria comprar uma TV que coubesse em sua estante. Então ela fez algumas medidas e ela descobriu que o aparelho pode ter no máximo 80 centímetros de largura,
por 65 centímetros de altura. Então, a estante dela só comporta, no máximo, uma TV de 80 centímetros de largura, 65 de altura, certo? Aí ela estava pesquisando um pouco sobre TVs e ela descobriu que as TVs mais modernas seguem uma proporção de 16:9. A gente vai ver o que significa isso daqui a pouquinho, tá bom? E que 1 polegada equivale a 2,5 centímetros. Então, polegada é uma medida que é utilizada principalmente nos Estados Unidos e que é usada para medir televisões. Então, a gente vê, sei lá, TV de 40 polegadas, TV de 50 polegadas. Então, polegadas é uma medida muito comum que se refere justamente a televisões, né? A diagonal, o tamanho da diagonal da televisão. Polegada é uma medida de comprimento que tem uma equivalência direta com centímetros, que é isso daí. Então, 1 polegada, 2,5 centímetros. Agora, a gente precisa ajudar a Júlia a descobrir quanto espaço vai sobrar verticalmente na estante. Então, a gente assume que a TV vai ter uns 80 centímetros de largura, a gente vai ter que calcular qual que vai ser a altura da TV, e a gente vai ter que ver quanto que vai sobrar em cima e embaixo, certo? E aí, depois disso, a gente quer descobrir quantas polegadas pode ter no máximo essa TV, tá bom? Aí aqui, vocês podem perceber que eu deixei uma anotaçãozinha aqui marota, falando para a gente adotar essa raiz quadrada bem grandona como 95,5. Isso aqui vai fazer sentido daqui a pouquinho. Vocês querem que eu dê um tempinho para vocês fazerem e a gente resolve juntos? Ou vocês querem já resolver juntos a partir de agora? Preciso que vocês interajam comigo. Resolve junto, porque assim eu entendo. Tá bom, vamos lá então. Eu fiz uns desenhinhos para deixar as coisas mais claras. Então, quando eu disse que a TV tem, por exemplo, aquela proporção de 16 por 9, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você tem uma medida de 16x aqui embaixo, aqui tem que ser 9x. Então, pensa que, por exemplo, esse x é 1 centímetro. Então, se a TV tem 16 centímetros de largura, ela tem que ter 9 centímetros de altura. Se esse x for 2 centímetros, então você vai ter uma TV com 32 centímetros de largura e 18 centímetros de altura. Então, sempre segue essa proporção, tá bom? 16 vezes uma medida para cá, 9 vezes uma medida para cá. Beleza? Isso faz sentido, pessoal? Sim. E aí eu preciso destacar também para vocês que a medida de polegada, ela é uma medida que se refere justamente à diagonal da televisão. Então a polegada não é uma medida, por exemplo, de largura ou uma medida de altura. A polegada vai ser uma medida de tamanho da diagonal, tá bom? Então se uma TV tem 40 polegadas, quer dizer que a distância entre esse ponto aqui, que eu vou chamar de A, e esse ponto aqui, que eu posso chamar de B, vai ser 40 polegadas, tá bom? Na diagonal. Então vamos tentar descobrir quais são as dimensões dessa televisão. Bom, vamos assumir que, como essa TV tem que ter um tamanho máximo, ela tem 80 centímetros de largura, tá bom? Porque é o máximo que cabe, e a gente sabe que vai ter uma sobra na vertical, certo? Então a gente fala que essa medida de 16x é igual a 80 centímetros. Isso faz sentido? A gente quer descobrir o que é esse x. Faz sentido, pessoal? Sim. Então, aqui, se a gente, de novo, fizer que nem a Gabi está lá fazendo, a gente passa esse 16 para o outro lado, então a gente vai estar dividindo o outro lado por 16. Então, a gente acha que x é igual a quantos centímetros? 80 dividido por 16, alguém sabe quanto dá essa conta? Vocês querem que eu faça aqui no cantinho a conta? Vocês querem fazer aí por conta de vocês? É melhor fazer com eles, o que você acha? Tá bom, vamos lá. Bom, 80 dividido por 16, essa é a nossa conta, certo? Aí vamos lembrar aqui das multiplicações do 16. 1 vezes 16 dá 16. 2 vezes 16 é igual a 32. 3 vezes 16 é igual a 48. 4 vezes 16 dá 64. E 5 vezes 16 dá quanto? Dá justamente esses 80. Tá bom? Então, se você quer dividir 80 por 16, você bota um 5. 5 vezes 16, 80. Você tira 80,
sobra 0. Então, 80 dividido por 16 vai dar 5. Então, nossa resposta aqui é que x equivale a 5 centímetros. Então, como é que a gente faz agora para achar a altura da televisão? Flora, vai, fala comigo, Flora. Como é que a gente faz agora para achar a altura da televisão? Faz a conta. Que conta que a gente tem que fazer? Tem que fazer aquela lá do início que a Gabi ensinou. Aqui a gente fez o que a Gabi estava ensinando, né? A gente achou o x usando uma equação do primeiro grau. Então a gente achou que 16 vezes x é 80, né? Porque é a dimensão da televisão. Agora a gente tem que achar quanto que equivale esse 9x aqui, né? Para a gente achar quanto que vale 9x, a gente precisa multiplicar basicamente 9 por x, né? Faz sentido isso? Só que a gente sabe que o x vale quanto? Quanto que vale o x? A gente achou agora há pouquinho. A gente achou alguns minutinhos atrás que o x vale 5 centímetros. Né? Então 9 vezes 5, isso daqui vai dar 45 centímetros. Faz sentido essa conta para vocês? Faz, porque tá certo. Beleza. Então, essa TV vai ter 45 centímetros de altura e ela vai ter 80 centímetros de largura. Aí eu preciso que vocês lembrem lá das dimensões da estante. É 65 de altura por 80 de largura. Então, lateralmente, não vai sobrar nada, né, de espaço. Porque os 80 centímetros da TV vão cobrir todo o espaço que tem disponível na estante. Só que quanto que vai sobrar verticalmente? Vai sobrar um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo, né? Porque a estante cabe 65 centímetros, só que a TV só tem 45. Como é que a gente acha essa diferença de espaço? A gente fala que essa diferença é igual a 65, que é o total, menos 45. Se a gente fizer essa conta, a gente acha que vai ter 20 centímetros de sobra. Tá bom? Então pode ter 10 centímetros em cima e 10 centímetros embaixo, pode ter 5 centímetros embaixo e 15 em cima. Mas de qualquer forma, a gente sabe que essa diferença vai ser de 20 centímetros. Beleza? Beleza. Agora vamos tentar achar qual que é a medida da diagonal dessa televisão. A gente sabe que a televisão tem 80 centímetros de largura e ela tem 45 centímetros de altura. Como é que a gente faz para achar a diagonal? Alguém tem ideia? É o pi, Oi? não é? Por Pitágoras, né? Calma. Por Pitágoras. Quem falou aí por Pitágoras? Eu, Giovana. Tá bom, Giovana, como é que faz Pitágoras? Você sabe? Hipotenusa ao quadrado vezes cateto. Não, é igual. Cateto ao quadrado ou é mais? Calma, porque Não, tá tudo bem, relaxa. Então, hipotenusa eu ao acho que é quadrado, mais. É mais assim. Beleza. O 80 ao quadrado. Perfeito. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser 45 ao quadrado, que é um dos catetos, vezes 80 ao quadrado, que é outro cateto. Beleza? Então, a gente sabe que a diagonal ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos lados do retângulo, tá bom? Agora vamos fazer essa conta. Como essa conta é um pouco... Vocês sabem o que o quadrado significa? Multiplicar por 2. O quadrado não é multiplicar por 2, né? Vamos fazer um parênteses aqui só para deixar claro o que significa esse quadrado. Se a gente pega 45 e a gente eleva ao quadrado, o que a gente está fazendo? A gente está pegando e fazendo 45 vezes 45. 80 ao quadrado é quanto? É 80 vezes... Podem se deixar desmutados para falar constantemente comigo. Não precisa se preocupar muito com o barulho, tá bom? 80 ao quadrado é 80 vezes? 80. 80, perfeito. Vocês querem que eu faça essa conta ou vocês querem que eu passe o resultado dessa conta para a gente poder seguir adiante e ver quanto é que vale essa diagonal de uma vez? Pode fazer. Tá bom. Vamos lá, vamos fazer 45 vezes 45 aqui no cantinho. 45 vezes 45. 5 vezes 5?
25. 25, perfeito. 5 vezes 4 dá 20, né? Mais 2, 22. Agora a gente tem agora o 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá quanto? 20. 20. Então desce um 0 e Eu ia sobe 2. mas né? Oi? Nada não. Pode falar se quiser. Não era nada não. Tá bom. Agora 4 vezes 4 dá quanto? 4 vezes 4 dá 16. Certo? Mais 2, 18. Aí agora a gente tem que somar esses dois resultados que a gente obteve. Então aqui a gente vai ter um 5, um 2, um 0, um 2. Então 45 vezes 45 vai ser igual a 2025. Tá bom? E 80 vezes 80, eu vou fazer essa conta aqui um pouquinho mais rápido, porque senão a gente não vai conseguir concluir o raciocínio dessa aula, tá bom? Dá 6.400. Perfeito, 6.400. Arrasou. 6.400. Então a gente sabe que esse d ao quadrado vai ser igual a 2025 mais 6.400. Alguém já fez essa conta? Sabe quanto é que dá essa soma? R$ 8.425. Perfeito, 8.425. Então a gente sabe que o d vai ser igual ao quê? A raiz de 8.425, porque quando você passa o quadrado para o outro lado, ele vira uma raiz, tá bom? Então esse d é igual a raiz quadrada de 8.425. E marotamente a gente tem essa medida aqui, né? Quanto que é essa raiz quadrada? Vai ser aproximadamente 92,5 centímetros, tá bom? O exercício já deu pra gente qual que é essa raiz quadrada, porque é uma raiz quadrada bem difícil de calcular, tá bom? Então a gente sabe que a diagonal da TV tem 92,5 centímetros. Só que agora a gente tem que saber qual que é essa medida em polegadas, né? Como é que a gente converte esse centímetro para polegada? Vou passar aqui para o outro lado. A gente sabe que uma polegada equivale a 2,5 centímetros, né? O exercício passou isso para a gente. Então a gente vai ter uma medida de x polegadas equivalendo aos nossos 92,5 centímetros. E aí aqui a gente vai ter que fazer uma regra de 3, tá bom? Alguém sabe como é que fica essa regra de 3? 2,5x 2,5x é igual igual 1 vezes 92,5. Perfeito. Aí agora a gente vai passar esse 2,5 dividindo. Então a gente tem que x é igual a 92,5 dividido por 2,5. Aí aqui nesse momento eu acho até conveniente a gente falar que a gente fez uma aulinha um pouquinho antes de começar as aulas de fato do Elza Soares, retomando essas ideias de regra de 3. O CAC deu uma aula sobre regra de 3. E eu comentei um pouco sobre divisões com vírgula e tudo mais, né? Então, quem tiver com dificuldade nessas passagens, no canal do YouTube do Elza Soares, a gente fez uma aula que é basicamente uma revisão sobre isso. Aí acho que talvez até o Kaki possa mandar aqui no chat o link do YouTube. Você consegue, Kaki? Kaki, desculpa. Kaki ou Gabi, se vocês conseguirem mandar o link do YouTube, seria até, acho legal, para o pessoal poder acessar esse conteúdo depois. Eu mando sim. Beleza, valeu, Kaki. Aí a gente faz essa conta, a gente vai fazer essa conta, a gente vai achar que o x é igual a 37 polegadas. Então, qual que é a nossa resposta para a Júlia? Qual que é o máximo que pode ter? Qual que é o tamanho máximo que a TV pode ter? Vamos lá, a gente já chegou aqui, a gente já está com a faca e o queijo na mão. Qual que é o resultado do nosso exercício? A gente achou que esse x... Perfeito. Então a gente tem que falar para a Júlia que o máximo que ela vai conseguir colocar ali é uma TV de 37 polegadas, tá bom? Então, o máximo que ela vai conseguir botar é uma TV de 37 polegadas nessa estante. E quanto que vai sobrar em cima e embaixo somados? 20 centímetros, né? Beleza? Beleza. Então vamos agora olhar um pouco Pitágoras rapidinho conceitualmente, para a gente achar
como é que a gente deriva esse Pitágoras? Bom, o teorema de Pitágoras diz que se a gente tiver um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo com ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui é 90 graus, que é a hipotenusa, então essa medida aqui que a gente chamou de A, isso aqui é o que a gente chama de hipotenusa, tá bom? Hipotenusa. Ela vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. E o que são esses catetos? Os catetos são esse B, catetos, e esse C. Então, ambos são catetos, tá bom? B e C são catetos, A é hipotenusa. O Pitágoras diz que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Beleza? Eu acho que a gente não vai ter tempo para fazer a dedução do teorema de Pitágoras, eu tinha preparado uma deduçãozinha, mas eu vou seguir adiante, e aí, sei lá, se vocês quiserem ver no final da aula, talvez eu consiga mostrar. Só para a gente fazer mais um exercício aqui antes de vocês irem embora. A aula vai até 1h05, cara, que é 1 hora mesmo, já acabou o tempo. Não, É começou, 1h15. começou meio-dia e 25, mais ou menos. Então Então, beleza. pode mais. Então beleza, vamos fazer essa deduçãozinha, porque para quem tem já um interesse grande por matemática, acho que vai ser bem interessante. A gente vai usar nessa dedução o conceito de áreas que a Gabi passou para a gente agora há pouco. Aqui a gente tem um quadrado de tamanho de lado C mais B, tá? Então essa medida aqui é C, essa medida aqui é B. Então o tamanho do lado do quadrado vai ser C mais B, certo? E é um quadrado porque todos os lados têm um tamanho igual, percebam, C mais B. C mais B. C mais B, certo? Faz sentido isso? Então, qual que vai ser a área desse... Qual que vai ser a área do quadrado exterior, desse quadrado vermelhinho? Vou até denotar aqui de vermelho. Qual que vai ser essa área vermelha? Ela vai ser B mais C, certo? Que é a medida do lado do quadrado, vezes B mais C. Porque a área do quadrado é basicamente você multiplicar um lado dele pelo outro. Isso daqui, a gente pode dizer que é B mais C ao quadrado. Tá bom? Agora vamos ver qual que é a área desse quadrado amarelo. Laranja, não sei. Qual que é a área desse quadrado laranja? Vamos lá. Vamos interagir, pessoal. O lado desse triângulo laranja... A mais A vezes A mais A? Por que A mais A? Vai ser só A, né? Porque o lado inteiro é A, né? Aqui é C mais B porque o lado inteiro é C mais B, certo? Aqui o lado desse quadrado é só A. Então, acho que vai ser A vezes A, né? Isso aqui a gente pode representar como A ao quadrado. Mas por que, tipo, em cima colocou o mais, o C, e embaixo não colocou, só colocou o vezes? Ótima pergunta. Se, tipo assim, aqui tem 4 coisinhas. Ótima pergunta. Vamos olhar aqui para esse lado. Esse lado aqui, inteiro, ele tem uma medida de quê? De A, né? Então, se a gente olhar para o lado inteiro do quadrado, ele vai ser A. Aí, esse outro lado inteiro vai ter uma medida A, certo? Aí, esse outro lado inteiro vai ter uma medida A também. E esse lado inteiro vai ter uma medida A também. Beleza? Então, todos os lados desse quadrado laranjinha tem medida A. Vamos tentar destacar agora os lados do triângulo, desculpa, do quadrado vermelho. Vamos destacar esse lado. Opa, nesse lado a gente vai ter C mais B de tamanho, né? Porque acho que talvez não tenha ficado tão claro porque eu não especifiquei o que era B e o que era C. O B é essa medida aqui, ó. Até esse ponto de contato. Vocês estão vendo esse ponto aqui de contato? Sim. Essa medida é B. Agora, essa medida do ponto de contato até a outra extremidade é C. Então, qual que é o lado desse quadrado? Quê? Se essa medida aqui, ó, é B, e essa medida... Vou pintar que eu acho que foi mais fácil. Essa medida aqui, ó, que eu vou pintar de azul, é B, certo? Certo. Aí essa medida que eu vou pintar de verde é C. Isso daqui é verde. Tá bom? Para a gente achar a medida total do lado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir B por C, multiplicar B por C, o que a gente tem que fazer? Tipo, eu entendi já o porquê o A tá vezes A.
Aham, E porque, tipo, o B tá, tipo, igual lá, o negocinho em cima. sim. E o que tá em cima vai ser igual o que tá embaixo. Então, eu acho que vai ficar B mais C. Perfeito, B mais C. Exato. Acho que se eu botar números, talvez fique mais fácil. Deixa eu tentar. Vou apagar tudo aqui pra gente poder fazer de uma maneira mais clean. Pensa que assim, ah, essa parte do quadrado, ela meça 2 centímetros. Tá bom? Vamos dizer que ela mede 2 centímetros. Essa parte aqui, ela mede quanto? Vai medir 1 centímetro. Então, qual que é a medida total do lado? 3 centímetros. 3. 3 centímetros, certo? Então, agora a gente ignora o fato de ser 2 e 1 e pensa nas letrinhas. A gente fez 2 mais 1 igual a 3. Então, o lado, vamos chamar o lado de L. O lado é igual B mais C, certo? Pensa aqui, o lado, nesse caso, vai ser 2 mais 1, porque o B é igual a 2 e o C é igual a 1, 3 centímetros. Mas podia ser qualquer medida, esse B e C, certo? Sim, sim, sim. Então, vamos voltar lá para nossa deduçãozinha. A gente tinha aqui o A é igual ao lado, B mais C ao quadrado, e o A laranja é igual a A quadrado, porque a área sempre vai ser o lado ao quadrado para os quadrados, tá bom? Agora eu quero que vocês me ajudem a achar essas áreas aqui, ó. Essas áreas desses triângulos. Lembrem do que a Gabi falou. A área do triângulo vai ser o quê? Base vezes altura sobre 2, né? Então esse A roxinho é igual ao quê? Qual que é a base? É que você acabou de falar. Beleza. A base é B, certo? A altura vai ser C. Então isso daqui é base vezes altura sobre 2, tá bom? Agora, vê se essa relação vai fazer sentido. A área do quadrado grande, ela é igual à área do quadrado pequeno mais 4 vezes a área dos triângulos. Faz sentido isso? Porque a gente tem 4 triângulos, mais o quadrado formando o quadrado grandão de fora, certo? Faz sentido isso? Então, quando a gente reescreve isso daqui, a gente vai ter aqui B mais C ao quadrado é igual a ao quadrado mais 4 vezes BC sobre 2. Só usando esses resultados aqui de cima, tá bom? Faz sentido isso? Ou eu tô totalmente fora de... Falando com... Faz sentido, né? Tem que fazer, meu filho. Então, a gente abre esse B mais C, tá bom? Se a gente fizer B mais C vezes B mais C, isso daqui vai dar B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes BC. Vocês não precisam se preocupar tanto com a matemática, mas eu queria que vocês vissem de onde que vem essa ideia toda do Teorema de Pitágoras, tá bom? Então isso aqui vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2BC. Isso daqui vai ser igual ao outro lado. A quadrado mais 2BC. Então eu vou ter que apagar um pouquinho para a gente conseguir continuar. Vou apagar essa parte aqui de cima. Bom, então se a gente cortar o 2BC dos dois lados, a gente tem que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Vamos ver o Teorema de Pitágoras, é justamente isso, né? Então o Teorema de Pitágoras vem de uma comparação de áreas, tá bom? Essa era a ideia que eu queria passar da dedução do Teorema de Pitágoras para vocês. Fez sentido? Sim. Tá bom, então vamos seguir adiante, vamos falar desse último exercício para que a gente possa encerrar nossa aula, tá bom? Esse jovem Chico, ele queria que a segurança no trânsito do bairro dele melhorasse, porque estava tendo muitos acidentes lá. Então ele via que num cruzamento direto tinha batidas, porque as pessoas nem prestavam atenção e só seguiam com o carro.
certo? E ele resolveu construir uma placa de pare. Essa placa aqui, de pare, tá bom? E aí, como ele resolveu construir essa placa de pare? Ele tinha 8 pedacinhos de madeira de 45 centímetros cada. Então, ele tinha 8 estacas de madeira de 45 centímetros e ele tinha muitas cartolinas, tá? E ele vai juntar essas 8 partes de madeira para formar um octógono regular. Como todas essas madeiras têm o mesmo tamanho, ele vai formar, então, um polígono com 8 lados, em que todos esses 8 lados são iguais. Tá bom? E ele vai saber qual é a área de cartolina que ele vai precisar para conseguir preencher todo esse octógono. Então vamos primeiro entender o que ele está falando. Então ele vai construir aqui, pensa que esse laranjinha é a madeira. Ele vai botar uma estaca de madeira aqui, ele vai botar uma estaca de madeira aqui, vai botar outra estaca de madeira aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Então ele usou as 8 estacas de madeira dele, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele tem uma forma de um octógono. E todas essas estacas têm a mesma medida. Então aqui vai ter 45 centímetros, 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 45 centímetros e 45 centímetros, tá bom? Então todos os lados vão ser esses pedacinhos de madeira de 45 centímetros. E ele quer saber qual é a área interna desse octógono para ele poder preencher de cartolina. Então ele quer saber qual que é a área que eu estou pintando aqui de azul, tá bom? A área desse sinal de pare. Vocês têm ideia de como que a gente pode achar isso? Não tenho muita certeza, mas Não tem problema. 45 elevado a 8? Ou sou louca? 45 elevado a 8? Eu acho que não. Não exatamente, porque lembra do que a Gabi falou? Que a área era uma dimensão de comprimento vezes outra, então ela tinha dimensão de centímetro ao quadrado? Ah, sim. Se a gente pegar 45 e levar a 8, a gente vai ter um centímetro elevado à oitava potência. E aí isso já não faz mais muito sentido, porque a segunda potência, quando você tem centímetro ao quadrado, remete a uma área plana. Então qualquer coisa que esteja contida num plano. Centímetro ao cubo vai ser uma coisa tridimensional. Então pensa assim, quando você fala do volume dessa garrafa, você vai falar um volume em centímetros ao cubo, tá bom? Quando você já começa a falar de centímetros à quarta, à quinta, à sexta, pode fazer sentido se você estiver estudando uma geometria multidimensional. Só que não tem uma aplicação prática para o nosso dia a dia, tá bom? Então, tipo, não vai ter sentido a gente falar em centímetro à oitava. Tá bom? Faz sentido? Tá. Eu fui meia loucura, mas Não, tudo certo. Vou dar uma dica para vocês. Eu vou destacar aqui um quadrado. Vocês sabem medir a área de um quadrado, né? Qual que é a área de um quadrado? É o lado vezes o lado, né? E vocês sabem medir a área de triângulos. Então, vocês conseguem medir essa área desse triângulo, essa área desse triângulo, essa área desse triângulo e essa área desse triângulo. Certo? Vocês conseguem. Porque vocês sabem que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Se você souber a base e a altura, você consegue medir essas áreas. E você consegue medir a área do quadrado. A área do octógono é, então, a área do quadrado menos... Alguém completa a minha fala. A área do octógono é a área do quadrado menos... Menos vírgula. Pode completar o resto. menos a área dos triângulos. Então, pensa assim. Pensa que você pega uma folha de papel e você recorta esses triângulos. O que vai sobrar é o quê? Um octógono, certo? Você vê aqui que cortou as lateraisinhas da folha. Sobrou, então, um octógono. Então, se você calcular a área da folha total e você calcular a área dos triângulos que você recortou e subtrair, você obtém a área do octógono. Vamos tentar fazer isso. Só que para fazer isso, a gente vai precisar saber o quê? A gente vai precisar saber
que isso daí são triângulos retângulos, tá bom? Então, esses triângulos que a gente está recortando são triângulos retângulos que vão ter lados iguais, tá bom? E vão ter a hipotenusa medindo 45 centímetros. Vamos aplicar Pitágoras aqui. Se a gente aplicar Pitágoras, o que a gente vai ter? 45 igual 45 ao L ao quadrado. quadrado. Beleza. Isso. Igual L ao quadrado, mais L ao quadrado. Perfeito. Perfeito. Então, a gente vai ter que 2L ao quadrado é igual a 45, certo? Certo. Beleza. Então, a gente vai ter que L ao quadrado é igual a 45 ao quadrado dividido por 2. Aí a gente tira a raiz dos dois lados. Então, a gente vai ter que L é igual a raiz de... Opa, ficou pequena essa raiz. Vai ser a raiz de 45 ao quadrado sobre 2. Então, esse aqui vai ser o nosso comprimento, certo? Raiz de 45 ao quadrado vai ser 45, né? Porque é a operação inversa. Então, isso aqui vai ser 45 dividido por raiz de 2. E aí, notem que eu falei aqui a raiz de 2, quanto é que ela vai valer pra gente, tá bom? Então, a gente vai aproximar essa raiz de 2 para 1,5. Se a gente fizer isso, a gente vai ter que o L é igual a 45 dividido por 1,5. Beleza? E aí, a gente faz essa conta. Isso daqui vai dar 30 centímetros. Beleza. Então, aqui vai ser 30 centímetros. Aqui vai ser 45 centímetros. Aqui vai ser 30 centímetros. Faz sentido? Faz. Aí aqui Sim. vai ser 30 centímetros também. Aqui vai ser 45 centímetros também. Aqui vai ser 30 centímetros também. Tá? Vamos calcular a área desse quadradão exterior. Beleza? Vou apagar aqui para a gente conseguir calcular a área desse quadradão exterior. A gente tem aqui que o nosso L vai ser 30 centímetros, beleza. Opa, vamos apagar aqui rapidinho. Beleza. Então vamos lá. Qual que é a área desse triângulo? Oh, desculpa, do quadradão exterior. Vamos primeiro achar qual que é o L dele. O L vai ser a soma dessas três medidas, né? Então vai ser 30 mais 45 mais 30. Isso daqui vai dar quanto? Alguém tem ideia? Vai dar 105. 105. Perfeito. 105 centímetros. Tá bom? E aí, para a gente achar a área desse quadradão, vou chamar de área do quadrado. Isso daí vai ser 105 vezes 105. Tá bom? E aí, fazendo essa conta rapidinho, só para a gente conseguir seguir adiante e ver realmente a área do octógono, a gente faz 105 vezes 105. Isso daí vai dar... 210. Seria vezes 2, né? Se fosse 210. Então, seria 105 vezes 2, isso daí é 210. Quando a gente faz 105 vezes 105, a gente teria que fazer uma conta gigantesca. Eu posso deixar aí de lição de casa para vocês, tá bom? Mas eu vou fazer aqui rapidinho, isso daqui vai dar 11.025. Eu tinha colocado mais em vez de vezes na calculadora, foi mal. Relaxa, sem problema. Centímetros quadrados, beleza? Então a gente sabe a área de fora. Agora a gente tem que saber a área dos triângulos. Então eu vou chamar isso aqui de área de triângulo, tá bom? E aí vamos calcular essa área dos triângulos. Área do triângulo, qual que é a fórmula da área do triângulo mesmo, que a gente viu na aula de hoje? Giovana sabe. Giovana, vai lá, Giovana. Hipotenusa ao quadrado. Já fala os números? Calma. A gente tá falando agora da área, tá? Não do Pitágoras. Ah, sim. A área... O que é a área? Você lembra? Sim. Qual que é a área, então? Calma. Não lembro. É alguma coisa Fala. dividida por alguma coisa. Beleza, Não é verdade. base dividido por 2?
Perfeito. Base vezes altura dividido por 2. Só que nesse caso a base e a altura são iguais, né? Porque aqui vai ser 30 e 30. Então vamos olhar nesse triângulo aqui que eu acho que fica mais fácil até. Base 30, altura 30. Então aqui vai ser 30 vezes 30 dividido por 2, certo? Isso aqui eu vou adiantar para vocês. Isso aqui dá 450 centímetros ao quadrado, tá bom? Vocês podem fazer essa conta na mão e ver que isso daí é verdade. Então a área do octógono, ela vai ser o quê? A área do quadrado menos o quê? 4 vezes a área do triângulo. Perfeito, 4 vezes a área do triângulo, tá bom? Então aqui eu vou ter que dar uma apagadinha, uma crise de espaço. Então isso daqui vai ser a área do quadrado. Qual que é a área do quadrado? Aquele 11.025, né? Menos 4 vezes 450. E isso daí vai dar... Vou fazer na calculadora mesmo, tá bom? Só para ir mais rápido. Isso daí vai dar menos... Isso daí vai dar 9.225 centímetros ao quadrado. Beleza? Então a área desse octógono vai ser 9.225 centímetros ao quadrado. E aí o que eu quero que fique desse exercício para vocês? A ideia de como calcular a área de polígonos que a gente não conhece, tá bom? Então a gente não sabia calcular a área do octógono e a gente continua sem saber, porque a fórmula para cálculo de áreas de octógonos é simplesmente absurda, tá bom? Você pode pensar que não existe, tá bom? Porque não vai ser uma coisa que vocês vão decorar. Mas vocês conseguem obter a área desse octógono subtraindo a área de triângulos de uma área de um quadrado, que são áreas que vocês já conhecem, tá bom? Fez sentido? Sim, então, tipo, esse coisinha de dentro aí dá esse coisa que tá embaixo. Perfeito. Esse 9 e pouco. Uhum. Mas Então, o cara também é burro, né? Tipo, dá pra pesquisar na internet. pode ser também, ele podia ter pesquisado na internet, mas ele quis construir isso daqui na mão e ele queria calcular quanto de cartolina que ele ia precisar. Acontece, às vezes você tem uns surtos artísticos e você quer fazer umas coisas diferentes, e você pode querer calcular quanto de material você vai querer utilizar para não desperdiçar. Ou então, sei lá, vamos imaginar que você está construindo um móvel e você quer um móvel octogonal e você quer saber quanto de madeira você vai precisar, tá? Então, para não desperdiçar materiais, você pode precisar fazer essas contas. E aí tem muitas aplicações interessantes que a gente pode pensar. Se vocês quiserem, posso até pensar em algumas e trazer numa próxima aula. Mas sobre áreas de polígonos é isso. Se vocês não se importarem, eu vou passar aqui rapidinho só as fórmulas por desencargo de consciência, tá bom? Eu acho que vocês lembrarem de... Isso aqui é um triângulo equilátero, tá bom? Todos esses polígonos regulares são polígonos que têm o mesmo lado. Então, isso aqui seria o lado, isso aqui seria o lado, e essa medida aqui de baixo também tem um lado L, tá bom? Então, essa é a fórmula do triângulo equilátero. Eu vou passar rapidinho porque isso aqui não é tão relevante assim. A ideia de como que calcula a área é muito mais importante. O quadrado vai ser o lado ao quadrado, o pentágono vai ser essa coisa feia aqui, tá bom? E quanto mais lados, tende a ficar mais feio. O do hexágono é mais bonitinho, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, tá bom? E o octógono, o melhor jeito é do jeito que a gente calculou. Eu vou só falar mais uma coisinha para vocês, tá bom? Isso aqui é um extra. Quem já tiver, sei lá, cansado de me ouvir falar de matemática, não precisa prestar tanta atenção. Aqui eu vou falar de uma relação que você pode achar entre a área e o polígono de vários... a área e o perímetro de um polígono de vários lados, tá bom? Então, se você conhecer o polígono de um... se você conhecer o perímetro de um polígono de N lados, você pode achar a área dele se você levar esse perímetro ao quadrado e dividir por uma função do número de lados. Então, esse Fn é o que eu plotei aqui nesse gráfico, tá bom? Então, pensa que você está olhando esse gráfico, você tem um triângulo, então você tem um polígono de 3 lados, você vai calcular, você vai ver que esse Fn é mais ou menos 14,5. Então, a área do triângulo vai ser o perímetro ao quadrado dele dividido por 14,5, mais ou menos. Um quadrado
não vai ser 14,5, vai ser, sei lá, 13,9. Um pentágono vai ser mais ou menos dividido por 13,5. E aí vocês podem perceber que quanto maior o número de lados, menor vai ser esse valor aqui que está aqui embaixo. Então, para um perímetro fixo, então pensa que você tem um perímetro fixo. Você sabe que o perímetro para qualquer um desses polígonos vai ter exatamente a mesma medida. Quanto mais lados tiver esse polígono, maior vai ser a área. Tá bom? Isso aqui, eu não fiz nenhuma prova matemática para vocês. Nesse momento vocês confiam em mim ou vocês ficam no final da aula e eu posso demonstrar essa relação. Quem quiser. Senão a gente pode só seguir a vida e é isso. Tá bom? E aí, eu queria perguntar para vocês. Se eu tiver 20 palitos, eu dou 20 palitos de sorvete para vocês. E eu falo, olha, vocês têm que construir um polígono irregular com esses 20 palitos. E depois vocês vão ter que acertar bolinhas de papel nesse polígono. Como que você maximiza a sua chance de acertar as bolinhas de papel? Tá? Então pensa que tem esse jogo. Ó, você vai ganhar o prêmio se você acertar a bolinha de papel dentro do seu polígono, tá bom? Você tem que construir um polígono regular. Você pode escolher fazer um triângulo, então você junta esses palitos de forma a construir um triângulo. Você pode construir um quadrado, um pentágono, um hexágono, ou seja o que for, tá bom? O máximo que você pode fazer é construir um polígono de 20 lados. Tá? E aí eu te pergunto, qual polígono vai ter uma área maior? Então, qual polígono vai ser mais fácil de acertar? Vocês têm algum chute? Triângulo, quadrado. Triângulo, quadrado? Por quê? Não sei, eu só chutei, você mandou chutar. Faz um chute pensado. Por que você acha que seria um triângulo ou um quadrado? Lembra desse gráfico que a gente viu aqui, tá bom? O polígono sempre vai ter o mesmo perímetro, né? Porque os 20 palitos sempre vão ter o mesmo comprimento quando somados, certo? Calma, Então, mas ele tá subindo pra cima, tipo, tá subindo pra cima, ó. Como é? Esse negocinho aí, as bolinhas, tem que subir e não descer, é isso? Pensa assim, se elas estão descendo, o número que tem aqui embaixo vai ficar o quê? Menor, né? Certo? Ah, tá, eu pensei que tava subindo, não descendo. Vai ficar menor aqui embaixo. E se embaixo fica menor, a divisão cresce, né? Pensa assim, pensa que você divide 6 por 3. 6 dividido por 3 dá quanto? Pessoal, 6 dividido por 3? Alguém? Terra chamando. Tá bom. 6 dividido por 3 vai dar 2, tá bom? Só que 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, quanto menor o valor de baixo na divisão, maior vai ser seu resultado. Tá bom? Então, eu queria que vocês percebessem aqui que o melhor jeito de você arrumar esses palitos é construindo um polígono de 20 lados. Tá? Porque aí você maximiza a área dele. Sim, uma pergunta. Gabi, você acha que é qual? Você chuta aí qual? No que você chutar, eu vou. Não, senhora, você fala. Tô aqui só observando. Sei. Tava aí mostrando os dedos. Tava passando fora. Não, eu não vou falar, vocês falam. Aula de vocês hoje. Ah, eu não sei, eu só consigo pensar em um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo? Sim. Bom, vou te dizer que essa é a pior resposta possível, Flora. Sabe por quê? Então, era só deixar. Eu falei 3. Eu falei triângulo. Eu acho que eu falei retângulo, eu falei quadrado, não sei, não é. Triângulo, quadrado e qual mais? Acho que eu tinha falado primeiro do triângulo e quadrado, só esses mesmo. Tá, então vamos ver esse gráfico aqui, tá bom? O triângulo, ele vai ser o que vai ter o maior valor aqui embaixo, tá? Porque o número que fica aqui embaixo vai ser 14,5, mais ou menos. Então, se você dividir isso aqui por 14,5, vai dar um número pequenininho a área. Se você pegar um quadrado, você vai dividir agora por mais ou menos 13,8, 13,9. Então, a área fica um pouquinho maior.
mas ainda é muito pequena a área. Quanto mais lados você tem, menor é o número de baixo, certo? Certo, certo, certo. Então, se menor é o número de baixo, o que acontece com a área? A área fica Baixa? Ó, você diminui o número de baixo da divisão, então você aumenta o resultado dessa divisão. Era aquilo que eu estava falando do 6. Então, por exemplo, ó, se você fizer 6 dividido por 3, 6 dividido por 2 e 6 dividido por 1, quanto menor o número de baixo, maior o resultado, né? Aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, aqui vai dar 6. Então, conforme você diminui o valor de baixo, você aumenta o resultado, entendeu? Entendi. Então, você quer reduzir ao máximo o número de baixo, então você tem que pegar o negócio com 20 lados. Na verdade, eu não entendi nada não, mas depois eu vejo isso daí de novo. É que não sei, eu não tô entendendo nada, né? Nem, tipo assim, desde que você começou a falar desse negócio aí, não entendi nada. Tá bom, tá bom. Se quiser, você pode me procurar, acho que vocês têm meu número, e aí eu posso tentar explicar de novo, tá bom? Porque acho que eu não posso nem me alongar mais muito, porque já tá ficando grande a aula. Mas se você quiser me procurar no privado, eu posso tentar te explicar melhor, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, é isso, gente. Se vocês tiverem mais curiosidades, eu tinha mais algumas curiosidades para falar, mas eu acho que já se estendeu bastante a aula, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Pode mandar no chat aqui, gente. De boa, então? Que a gente já estourou bastante nosso tempo. A gente vai ter que acabar por aqui. Muito obrigada por todo mundo que assistiu, interagiu também. Acho que foi super bacana a aula. E a gente se vê até o próximo. Tá bom. Beleza, gente? Um Beleza. beijão. Beijo. Muitíssimo obrigada. Boa semana. Obrigado. Se cuidem também, viu, gente? Quarentena. Fiquem em casa. Beijos.